Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Sayane e hoje eu estou aqui com a Júlia Navarro, estudante da Unesp, tá certo, Júlia? Isso. E está aqui para mostrar o trabalho dela. Eu queria que a Júlia se apresentasse rapidinho. Esse aqui é mais um Type Crit Crew, antes de você se apresentar. Esse é mais um Type Crit Crew, se eu não me engano, de número 19. Quem puder e quiser, acompanha a gente. Tem 19 outros episódios falando sobre um monte de coisa. Além disso, tem uma planilha no Instagram do Type Crit Crew, instagram.com/typecritcrew, está lá nos comentários. Você pode agendar um horário com N type designers de todos os lugares do mundo, enfim, é um projeto muito legal. Júlia, muito prazer, muito obrigado por você ter agendado esse horário. Vamos trocar uma ideia. Se apresenta um pouquinho, conta um pouco sobre o seu trabalho. Qualquer coisa, compartilha a tela aqui para mostrar seu Behance, para a galera te seguir, tá? Bem-vinda. Obrigada. Agradeço a oportunidade, principalmente para a gente que está começando, ter um privilégio, assim, ter um espaço como esse. Bom, eu sou a Júlia, estou no 4º ano de Design Gráfico na Unesp, em Bauru, e eu me interesso bastante por Type Design. Comecei me interessando por Lettering no começo da faculdade, e foi descobrindo ao longo do curso, com algumas matérias, inclusive, esqueci de falar antes, quando a gente estava conversando, que, assim, comecei a me interessar mais e descobrir um pouco mais sobre a tipografia e desenho de fontes em si, quando eu fiz um trabalho sobre a Flora, que trabalhou com você, acho que foi no segundo ano, acho, da faculdade. E conversei com ela, a gente fez uma call também, ela me mostrou o trabalho dela e várias coisas. Me mostrou a vinila, inclusive, que ainda não tinha nem lançado. E aí eu fiquei assim, nossa, que demais, olha só como que é isso. Nem sabia que existiam programas específicos, assim, para desenhar fontes. E aí eu fiquei, nossa, acho que além de lettering eu gosto disso também. Mas ainda, né, tô bem no comecinho, assim, então tô aqui para aprender um pouquinho mais. Maravilha, Júlia. Pô, legal demais. Deixar um super beijo para a Flora. Type designer, letterer, fantástica. Quem não conhece, Flora de Carvalho, tem que conhecer, tem que seguir. Trabalho muito bom. Ela, que é sócia da Dominique Cronenberger, e agora tem um time completão lá no Estúdio Passeio, fazendo trabalhos incríveis, projetos cada vez mais legais, muita coisa boa mesmo. Enfim, sempre foi um prazer trabalhar com a Flora. A Flora sabe muito, me ensinou muita coisa também. Então, acho que eu vou tentar compartilhar um pouquinho também do que eu aprendi com ela, com você. Vou compartilhar a tela rapidinho, que aí eu consigo te mostrar tanto a sua apresentação, né, para você poder falar um pouco sobre o projeto. Antes disso, queria mostrar o Behance da Júlia, que tem alguns projetos já, né, Júlia? Behance.net/Júlia M. Lopes, para quem quiser seguir. A gente vai falar hoje sobre esse projeto aqui, que não é um projeto do guia acadêmico, né? É a fonte que foi usada no guia acadêmico. Enfim, vou abrir aqui só para vocês já poderem se familiarizar um pouquinho com a fonte. Júlia, se você quiser falar um pouquinho já, legal, e aí em seguida eu já abro a apresentação. Esse projeto eu fiz junto com a Marina, dentro do projeto de extensão da Unesp, o Ink Design, e todo ano a gente faz um guia para os calouros que vão entrar, né, no ano que vem, falando um pouco sobre a faculdade. E aí dentro do projeto a gente tem uma tradição de usar a fonte que algum dos membros está desenvolvendo, que a gente tem 4 semestres de tipografia no curso, e no 4º a gente tem que desenvolver uma fonte própria. E aí eu estava desenvolvendo, né, essa minha fonte, e então eles falaram, vamos usar. E a gente usou ela para fazer o guia. Eu dei uma mudada já, assim, tentei refinar um pouquinho ela depois disso, mas basicamente é isso. Boa. A gente fez explorou bastante essa parte tipográfica, fazendo malhas, assim, usando
a própria fonte. Total, total. Não, muito legal. E aí eu vou eu gostei bastante desses tratamentos, né? Ficou realmente super interessante e o tipo de letra que você desenhou, ele é bem apropriado para isso, né? Ele meio que se presta a esse tipo de design gráfico também, né? Então, pô, parabéns. E aí eu vou apresentar botar aqui a sua apresentação. E essa apresentação, só para te perguntar, ela já é uma versão atualizada em relação a essa que está no guia, é isso? Isso, eu refinei mais ela regular, né? São pequenos assim ajustes, às vezes em algumas curvas, até tentando aplicar algumas dicas que você deu que eu estava assistindo, né, com outras pessoas que participaram. Mas aí, aqui no que eu utilizei nessa parte da sombra, das outras variações, foi usando assim vetor, né? Peguei a regular e fui tentando fazer as outras variações, porque ainda não consegui mexer em tudo. Porque a minha ideia inicial ela ter várias, ser uma fonte, eu vou falar um pouco depois, né? Mas poder ser usada de várias formas. Legal. Deixa eu ver se eu consigo mexer ela aqui. Ah, consigo. É para o lado aqui no MyPad. Uma fonte, várias descobertas. Isso aqui tem alguma... Enfim, apresenta um pouquinho. Eu digo assim, né, de várias descobertas, porque foi com ela que eu descobri assim que talvez eu queira, né, seguir nesse ramo, nessa área que eu quero aprender um pouco mais, que eu gosto bastante disso. E também pensando nessa característica dela de poder ser utilizada de várias formas, né? E veio muito disso também do meu gosto, assim, do meu interesse por lettering, que foi onde eu comecei, assim. Então, eu acho que ela parece um pouco, né, assim, com os letterings que eu fazia, de usar a sombra, de usar o tracejado, deslocado. Então, foi tentando também conciliar essa nova descoberta de um gosto, assim, com algo que eu já gostava antes também. Legal demais. Ah, então ela tem também versões em camadas, né? Sim, sim. Quando estava na disciplina, assim, bem no começo, a professora mostrou um trabalho de uma menina que tinha sido um TCC, e ela desenvolveu uma fonte em camadas, e eu nem sabia que existia, eu não sabia muito, assim, sobre fonte, e aí eu fiquei, assim, encantada até justamente por esse meu gosto por lettering. Eu falei, nossa, eu acho que eu quero fazer isso. Hoje eu fico assim um pouco arrependida porque ela é uma fonte display, então mais para títulos, assim, eu não fiz as minúsculas. E eu fico um pouco assim arrependida de não ter tido essa experiência de desenvolver as letras minúsculas, né, por não ter tido o feedback, né, da professora na matéria e tal. Mas ela foi pensada assim para ser display, ser uma fonte condensada, né, em camadas, e teve um pouco assim de inspiração no Art Deco, né, pelo estilo assim da letra. No começo eu pensava em fazer uma variação também, além das camadas, de fazer também o A numa versão que tem, eu não sei muito sobre a questão assim mais técnica, né, mas essa haste C em cima e outra embaixo, o E também ter essas variações, o H, mas eu acabei deixando um pouco de lado isso porque eu achei que era muita coisa para entregar. E aí eu pensei mais nessas, assim. E essas todas que estão aqui hoje, elas são fontes. Elas estão no formato de fonte. Não, só o regular. Que Tá. em... E aí o resto por enquanto, vetor, Illustrator e tal. Legal. Sim. Bacana. E aí você tem aqui o caractere 7, né, de A a Z. Uhum. Aí uma coisa também que eu tive bastante dificuldade em transformar em fonte foi no espacejamento, que eu vi já algumas dicas, né, de você falando, mas ainda não consegui aplicar tão bem. Olhando assim, eu já consigo ver que tem erros, né? Eu consigo identificar. Às vezes não sei como poder melhorar, mas
sei que tem algumas coisinhas. Legal. Acho que a minha vontade hoje, então, é pegar, por exemplo, uma vez que você já refinou teu olhar desde que você fez esse projeto, né? Já buscou mais informação, ao invés de eu ir falando o que eu acho que pode melhorar, eu quero fazer esse bate-bola com você. Você olha, me diz assim, ó, acho que aqui pode melhorar ali, e aí a gente faz isso meio a duas mãos, pode ser? Pode sim. Boa. Enfim, a apresentação aqui, por enquanto, a gente tem esse Character Set. Eu acho que essa tela é perfeita para a gente fazer essa avaliação, porque a gente consegue ver toda a letra, né? Tá tudo do mesmo tamanho, então a gente consegue fazer as relações do jeito que tem que ser feito. Deixa eu só colocar no lugar certo aqui para fazer os ajustes. E aí, então, já meio que para começar a parte do crit aqui, né? Primeiro de tudo, pô, parabéns, um trabalho de faculdade já aplicado, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito de ver. Todo type designer quer ver seu projeto aplicado. Você já teve essa oportunidade, então isso é muito bom. E, ao mesmo tempo, já é uma primeira prova de fogo, né? Você já vê esse projeto na vida real. E eu costumo falar que fazer type design é assim, daqui a 3 meses você olha e fala assim, dava para ter melhorado isso, dava para ter melhorado aquilo, né? E às vezes a gente se embrenha tanto no processo que a gente acaba ficando até cego, né? De uma certa maneira, aos nossos erros naquele momento, e também depois a gente evolui o nosso olhar fica mais refinado, né? Outro dia eu estava falando no grupo, tem um grupo de tipografia, e aí estava falando assim, cara, a idade, ela vai ser, para o type design, ela é muito boa, ela é beneficial, assim, ao type design, porque ela faz você conseguir enxergar coisas que em outro momento você não conseguia, né? Então, isso é muito típico também de quem está aprendendo uma nova ferramenta, um novo métier também, né? Então, enfim, só para te deixar muito tranquilo de que você vai olhar para isso e vai falar, e se não fizer isso é porque você não está evoluindo. Então, para fazer isso, então, eu queria que você pudesse já comentar o primeiro aspecto que eu queria comentar com você um aspecto muito clássico de quando a gente está vendo o trabalho de um iniciante, que é proporção, né? Quais das letras aqui você acredita que a proporção pode melhorar, né? Que a gente tem uma proporção super condensada em todas as letras e algumas não tanto. Sim. Nessa questão, eu acho que principalmente o W, assim, eu fiquei... No início ele era igual ao M, né? Era reto. Uhum. E só que eu pensei, nossa, acho que não tá parecendo tanto um W. E aí eu decidi deixar um pouco mais na diagonal. Uhum. Eu fiz isso no V também, ele era... Só que porque eu achei que ele tava muito parecido com o U. Uhum. E aí eu pensei, acho que eu vou mudar isso, né? Eu acho que nessa questão, assim, que está destoando um pouco mais com as outras são essas letras, que é uma Uhum. dificuldade minha até de saber tamanho, proporção, é algo que eu fiquei assim, o L, o T, o L estava um pouquinho mais curto, aí eu aumentei. Uhum. Não sei, cortou para mim. Fala alguma coisa só para eu saber se você está me ouvindo. Oi? Não, beleza. Porque você parou de falar, achei que tivesse cortado, né? Você falou do T e do L, né? Que você tinha feito um pouco mais curto, de repente aumentou depois, né? Uhum. Eu concordo com você que se a gente olhar todas, o W é o que mais fica na cara, né? Que está uma proporção ainda não está tão coerente com as outras. Eu acho que o M ainda... O problema do M é um problema que acontece também no W, que é esse espaço daqui, né? Por ela ser tão condensada, essa letra, a gente fica avaliando o quanto que tem de espaço dentro e entre as letras, certo? Isso é uma coisa normal de tipografia, né? É sempre essa relação. Quando a gente faz uma coisa super condensada assim, e aí tem uma letra que não se presta tanto a se condensar dessa maneira, como W, como M, a gente tende a acabar fazendo ela larga demais, né? E aí, como é que são as soluções possíveis para uma letra ficar mais condensada
você usou uma delas, que é fazer essa haste mais no alto, né? Tipo, o V do M ele não vai tão lá para baixo, por quê? Senão você acaba tendo vários pesos de haste para equacionar numa letra que tem que ser condensada, né? Então, essa é uma solução muito clássica e super Art Deco, né? Como você falou, assim, essa relação do Art Deco. E aí, eu acho que aqui você poderia deixar ela ainda mais condensada, um pouquinho mais condensada do que você fez, para experimentar. O W também é a mesma coisa, acho que é mais uma questão de condensação. E aí, aqui no W, a gente começa a entrar num outro aspecto, que aí é um aspecto que é interessante, que é o aspecto do acabamento das letras. O final mesmo, o acabamento que é aqui. Você tem um canto arredondado que junta com reto. A mesma coisa aqui, né? Arredondado que junta com reto. Aqui no W, você já faz um arredondado geral, né? Mas aqui você faz o reto e o arredondado, né? Então, em alguns momentos, fica meio difícil de equacionar qual é o acabamento que você está usando, entendeu? Sim. Isso foi uma dúvida também que eu tive, assim, porque esse era um detalhe que eu queria que tivesse, assim, toda a fonte, né? Esse meio que contraste entre a curva e acaba num reto. E eu tinha feito isso até em algumas outras letras um pouco mais, e aí eu diminui um pouco porque eu achei que estava ficando... Tudo que chegava que era encontro, assim, de hastes, eu estava fazendo isso. Mas aí eu achei que estava um pouco exagerado também. Mas eu acabei me perdendo um pouco, né? Aonde fazer isso e onde não fazer. Tanto que eu tentei meio que fazer um padrão de fazer só em cima, e tipo no H, no I, e embaixo fazer só leve arredondado nos dois cantos, né? Mas foi uma dificuldade Entendi. minha também. Tipo, no S eu É, tinha feito, mas eu achei que tinha ficado um pouco estranho. Mas você tinha aí, feito meio que isso aqui, né? Ou vice-versa, isso. né? Ou ao contrário, né? Dependendo do que você quer. Esse tipo de acabamento é um acabamento traiçoeiro, assim, né? Porque ele parece que vai dar certo para tudo e quando você vê, não dá, né? Quando você vê, ele complica a vida geral, assim, né? Porque a gente começa com uma letra mais simples, tipo um I, um H, né? Aí o O, obviamente, não vai ter tanto isso, mas aí você até conseguiu trazer uma coisa super interessante aqui que é bem proprietária, né? Que você fez esse reto com, né? Reto com curvo aqui e funcionou super bem nessa contraforma. Aí começa a ficar difícil de equacionar essa mesma temática ao longo das outras letras, né? E isso para mim ficou mais claro mesmo, né? No S, no J, nessas letras que tem essa terminação reta, que aí você perde um pouco do tema e aí é uma decisão que você tem que tomar, assim, né? Qual caminho seguir, assim. Voltando só um pouquinho na proporção, eu acho que o teu L ele poderia eventualmente ser um pouco mais curto até, porque, de novo, ele acaba trazendo esse mesmo probleminha aqui do espaço que se forma no vazio entre uma letra e outra, né? Mas, e talvez um pouquinho C também, talvez isso aqui tenha que ser mais longo, sabe? Para que você feche um pouco mais essa forma. E isso tudo ajuda também a criar esse senso de uniformidade, né? Porque essa condensação que você buscou, ela é uma resposta para uma coisa que você queria, que era uma uniformidade das formas, dos pesos, né? Tanto é que você foi lá e fez padrões, né? Isso é muito clássico de quem quer dar uma modularidade, uma uniformidade para a letra. E eu acho que você pode trabalhar um pouco mais esse negativo nas formas, né? Então, você fez uma coisa no F, que você já trouxe um pouco para baixo essa haste em relação ao E, isso é ótimo, né? Tem uma questão ainda nessa história do acabamento no F e no E, que você faz curvo e aí que você faz reto, o que não é um problema por si só, mas o que acontece é que essa área
ela tende a ficar um pouco mais escura do que outras áreas, né? Por exemplo, aqui, você, essa união, esse momento aqui, né, dessa curva, dessa transição entre essa reta e essa parte ela fica um pouco mais cheia do que essa haste ou essa haste. Isso também traz um pouco mais o olhar para esse escuro, para esse momento onde está mais escuro, assim, né? Então, momentos onde isso aconteceu nessa fonte, no E, no F, nessa parte do G, né? Essa parte um pouco ainda também, o que significa que talvez você tenha que diminuir o raio um pouquinho disso aqui, deixar ele um pouco mais quadrado, para você ter uma relação mais harmônica desses paralelos, tá? Aqui eu vi isso muito acontecendo, e aí aconteceu duas coisas aqui. Aconteceu que você usou isso aqui bem circular, né? Isso aqui é quase um círculo que está aqui, mas aqui ele é não circular, né? Ele é um círculo reto, círculo. E essa área ela ficou muito pesada. A gente consegue ver isso até quando a gente olha para o V versus o U, né? Isso aí acabou não funcionando também. Então, esse tipo de coisa que é bem sintomático de fazer a fonte no Illustrator, de quem está começando, são coisas naturais, são erros bem naturais de acontecer, mas que a gente tem que ficar mais atento para a tua próxima etapa dessa fonte, sabe? Porque eu acho que ela, você pode evoluir ela bastante, você pode trabalhar ela para ela se tornar eventualmente uma fonte bem interessante, sim. Essa questão da camada, só voltando um pouquinho no conceito, eu acho ótimo, é bem interessante, tá em voga. Só que eu acho que você, para começar, tem que focar mesmo na regular. Eu acho que se a gente fizer essa fonte ficar muito legal no peso regular, o resto se resolve, sabe? O resto vem em seguida. Ou você pode fazer isso no Illustrator mesmo. O Outline, por exemplo, é uma que, né, em múltiplas maneiras, é mais fácil fazer isso no Illustrator. Né? O efeito dimensional também pode ser legal. Eventualmente, você pode transformar isso numa fonte que tem camadas, mas eu acho que, por enquanto, é melhor a gente trabalhar esse momento só dela regular, tá? Gosto muito quando você faz coisas assim, que isso é bem Art Deco, né? Esse aspecto do N que tem essa haste. Você resolve dois problemas aqui, né? Você resolve o problema de peso e o problema de estilo também. Eu acho que isso é bom. Aí uma questão também de olhar só se isso aqui desculpa, só se essa parte e essa elas não estão convergindo demais. Não é que elas não possam converger, mas talvez aqui eu acho que perdeu um pouco o senso de paralelo, sabe? De repente essa pode estar cabendo mais para cá, sabe? Alguma coisa assim, talvez possa ser legal. O K é uma letra que me preocupou também em relação ao desenho, muito por conta essa parte traiçoeira também, né? Essa junção que em outros momentos você tem essa junção acontecendo redonda, mas de repente você tem uma diagonal que, né? Caraca, o que eu faço com isso, assim, né? E aí você tem algumas opções. Você poderia deixar uma parte mais reta aqui, né? E trabalhar. O K ele pode ter alguns desenhos distintos, assim. Nem é tão recomendado fazer isso, mas esse é um caminho, que é onde você tem uma reta aqui. Você pode fazer essa haste numa Art Deco, vamos ver como é que a gente poderia resolver. Você poderia exagerar super e trazer um K daqui, né, a outra perna daqui, ou você poderia exagerar super do topo e fazer assim, sabe? Para isso, eu recomendo demais você olhar o trabalho de uma designer chamada Louise Philly, porque ela trabalha a tipografia ornamental, né, que é essa mais display e tal,
olhando para referências históricas de um jeito muito legal. E o site dela é luizfilho.com. Talvez você já tenha visto o trabalho dela. De nome não estou lembrando, mas capaz que eu já tenha visto, sim. Boa. Ela foi mentora da Jéssica Rich, da Martina Flor. Da Martina Flor não foi mentora, não, desculpa, mas de Dana Tanamati, uma galera legal que faz projetos de lettering e também de fonte. E ela tem essa pegada histórica muito maneira, assim, vale a pena conhecer. Legal. Eu acho que aí, por exemplo, na letra S, um comentário um pouco similar ao que eu falei da letra C, né, onde, de repente, as terminações elas podem ser mais longas, até para fechar um pouco mais os espaços. Esse mote, né, que você vai fazendo do curvo com reto, eu acho que tem alguma coisa aí. Eu não sei exatamente como você pode explorar isso, mas acho que você tem que testar algumas coisas. Mas essa característica da letra O, eu acho que é bem interessante, sabe? Pode ser que aqui tenha ficado um pouco exagerado demais, ou que isso aqui tem que ser curvo também, sabe? Tipo, tem uma fonte, deixa eu ver se eu acho aqui, uma fonte chamada Indústria, de um cara chamado Neville Brody, e ela tem essa pegada, meio novo Art Deco, assim, né? Industrial. Olha só como é que ele resolve as proporções. Por exemplo, o J, né? O J tem um buracão aqui, mas ele tem uma serifa que vem para cá. A vinila tem isso também, por exemplo. O Y, olha que interessante a solução que ele dá para preencher os espaços. Ele faz um Y que parece um U, né? Ele faz uma outra forma. O Z, ele faz uma serifa que desce, né? O W, ele diminui bastante o peso da haste, mas ele deixa o A, né? A forma triangular do W, mais alta do que a gente fez na Aurora aqui, né? Então, ele compensa de outras maneiras, né? Ele compensa o peso da haste para que o valor claro escuro do W fique bem homogêneo, sabe? Aí ele faz umas coisas legais. Ó, ele fez o L do jeito que você fez também, com a ponta arredondada, né? Mas embaixo é tudo reto. Aí como é que ele resolve... Aqui mais minúsculas, né? Mas vamos só olhar para as maiúsculas. Olha que legal o U. Ele é redondo embaixo e um chapado reto dentro, né? O F, o E, como ele resolveu. Eu até acho que talvez o F e o E estejam um pouquinho estendidos aqui demais. Poderiam ser um pouco mais estreitos, se você compara com G, com H, com I, né? Até com L, talvez. Então, tem coisas aqui que são boas referências, né? De como ele tratou isso. Isso é uma forma muito interessante de atacar problemas, porque várias outras pessoas já tiveram problemas semelhantes ao nosso e elas atacaram de formas diferentes. E aí você trazer isso para o teu vocabulário, né? Experimentar no teu próprio projeto para ver se funciona, para ver se de repente sai alguma outra coisa diferente, né? Olha que interessante o que dessa fonte. Ele fez um ponto, né? Quase como um detalhe. No seu caso, você fez um que ele sobe, né? Ele tem a altura toda idêntica, mas essa parte tá dentro dessa altura, né? E aí você pode funcionar muito bem. Acho até que como alternativa ela poderia ser uma versão melhor, porque ao mesmo tempo ela fica parecendo menor. Existem casos onde isso é muito bem-vindo, né? Tipo, você está querendo fazer uma letra que você vai setar linhas muito juntas, né? Com entrelinha muito próximo. Aí fazer esse tipo de solução é perfeito. Assim como pode ser bacana, ao invés de fazer um Q assim, fazer um Q que de repente tem um desenho onde a haste sai para cá.
de novo, o caso da vinila que a Flora fez, que o desenho é um pouco parecido com esse em que você tem esse tratamento, né? E aí aqui pode ser legal, de repente, você brincar um pouco com essa sua história do redondo, sei lá, aí você começa a trabalhar e pensar esteticamente como você quer trabalhar, né? Sim. Eu estou tentando lembrar de outras referências bacanas. Acho que tem a Jim Condensed. Vamos ver uma Jim condensada também, que é uma fonte que trabalha essa coisa reta, né? Bem longa, assim. Talvez um pouco menos longa do que a gente se propôs ali na Aurora, mas também tem resoluções que você pode trabalhar. Por exemplo, o jeito que ele tratou o S, né? Aqui já não é tão próxima, assim, porque já é uma letra que tem um intuito um pouco mais de leitura, por mais ela é mais normal, assim, a proporção, né? Aqui já não tanto. Penso muito, tem uma News Gothic, acho que é Trade. Aí talvez sejam fontes que não sejam tão bons exemplos, são excelentes exemplos, mas não sei se são tão relacionados com esse projeto, porque elas não são tão cheias de estilo, né? Elas são mais fontes que tentam ficar nos bastidores, assim. Mas, de qualquer maneira, olha só, solução do J, né? De deixar o J bem estreito em relação ao resto. A solução do Q, onde o traço não sai muito do quadrado da letra, né? Isso tudo eu acho que pode ajudar a informar decisões que você toma para o teu próprio projeto, sabe? O R, aqui não é a 3, está aqui uma Steinshift Pro, é uma outra fonte. Acho que tudo isso pode ajudar a estabelecer certos parâmetros e certas referências, assim, né? Eu queria tocar no nome da fonte, porque quando você mostrou, eu lembrei logo dessa fonte aqui, que é a Aurora. Que por acaso também é condensada. E é um nome lindo, né? O nome Aurora é muito legal. É o nome da minha sobrinha, inclusive. Beijo para a Aurora, que tem 2 anos. Muito fofo. E a Aurora, deixa eu ver se tem os glifos dela aqui para a gente ver. Acho que não tem. Se não tiver, a gente bota nos... tem aqui, lógico. Eu não estou enxergando ele. Mas ela também tem certas referências legais. Olha só como ele resolveu o N, né? É até bem parecido com a tua solução, que é legal, e corrobora, né, a tua decisão, assim, de certa maneira. Outra coisa que eu acho que ele fez interessante aqui, também no intuito de ocupar espaço, é abrir, né, essa curva, que acaba virando a principal característica dessa fonte, que é essa coisa meio abóbada, assim, meio, sei lá, Catedral de Notre Dame, sei lá como que explica isso. A relação U e V, né, que também acho que é bem interessante. Aí o V, como é que ele diferenciou, acho que também de um jeito bacana, né, sem mantendo as características originais da fonte. Aí a letra S que eu falei, né, que o acabamento quase cola na espinha, né? Essa parte aqui ela vai bem mais, porque ele está querendo fazer com que o S ele tenha mais ou menos o mesmo valor claro e escuro de outras letras, né? E aí isso ajuda, né? Esse R de torneira na Aurora, por que é tão longo assim? Para fechar um pouco o espaço interno dela, para dar um pouco mais de massa na comparação com as outras letras do lado dela, né? Então, isso tudo ajuda bastante a fazer esse contorno. Acho que os números dela são bem interessantes também. Número 4, como é que ele trata. Eu acho que, enfim, eu acho que talvez trazer novas referências para o teu projeto possa te ajudar a clarear mais sobre o que você está buscando e também as decisões que você sabe que, de repente, nesse momento foram decisões que talvez não propagaram de um jeito tão claro ainda,
com mais referência e mais consumo de outros projetos, você pode, de repente, clarear. O que você acha? Até algo assim que eu ia comentar que quando eu fiz a Aurora, estava assim, bem no final de semestre, tinha vários outros projetos, assim, estava no INC também. Eu acho que até que faltou um pouco de ver mais referências, assim, e também acho que eu fiquei muito presa em procurando referências, assim, muito parecidas do que eu queria, assim, né? Aí eu quero uma fonte que seja parecida com a Art Deco, que tenha esse efeito. Eu acho que eu estava procurando muito coisas relacionadas, assim. E até você comentou, não são tão parecidas com a... Mas tem ali características que não são o mesmo estilo, mas que podem ajudar no meu projeto, né? Eu acho que isso foi algo que faltou, assim, e que pode ajudar bastante. Até para agora, assim, nesse processo que eu estava tentando refinar, eu estava olhando, assim, para ela só, né? Não tentando procurar outras também. Eu acho que isso é algo que faltou bastante, que ajuda muito. Bom ponto, Realmente, assim, o que eu fazia quando eu estava começando, e eu ainda faço muito, tá? Tipo assim, tem uma fonte que eu admiro, que eu gosto e que eu quero aprender mais sobre ela, eu abro ela num programa vetorial para olhar para ela, né? Eu não vou copiar nada dela necessariamente, mas eu vou construindo meu vocabulário de soluções gráficas. Outro dia eu abri a Palatino, que é uma fonte do Hermann Zapf, ou seja, a gente tem o privilégio de poder abrir o trabalho dessas pessoas e estudar, né, e dissecar de fato o trabalho deles. Então, e eu fiquei espantado, assim, eu olhei para aquilo e falei, nossa, caramba, eu nunca tomaria decisões, essas decisões que ele tomou, da onde será que surgiram, né? E, obviamente, no caso dele, surgiram da caligrafia, surgiram do observar caligráfico dele, e isso faz um bem gigantesco para o nosso trabalho também, que a gente consegue olhar outras formas de abordar aquele mesmo problema, né? E quando a gente está muito... e isso você falou, cara, também, sintomático de, final de trimestre, tem que mandar bala, assim, né? Agora que você está navegando numa nova jornada, uma jornada muito pessoal, né, que vai ligar um pouco o teu trabalho, né, no teu estágio, no teu trabalho, nos teus freelas e tal, que é como eu encontrei de juntar letra com a vida real, né, para poder começar a aprender sem ser um negócio que te deixa totalmente refém, né? Porque fazer letra sem um objetivo claro, acaba que vira um exercício meio difícil de segurar, porque você vai ter que pagar conta, pagar boleto, né? Tem um monte de coisa envolvida. Então, o exercício que eu te proponho é esse. Gostou de uma fonte e conseguiu obter acesso a ela de uma forma legal, né? Ou é uma fonte free, né? Tem várias fontes livres que você pode olhar, tem o Glyphs dela, né? O Font Lab dela, eventualmente, também. Então, faz isso, porque isso ajuda muito. Você vai entender, como é que resolveu o W? O W é um clássico, assim. Demorei anos para entender que, muitas vezes, o peso do W, visualmente, é igual, mas as hastes são muito mais finas do que, de repente, um N, sabe? Porque é uma letra que é mais densa. Não, e por ser mais densa, você tem que tratar ela um pouquinho diferente para ela ficar visualmente com a mesma densidade da outra. Então, essas coisas só realmente observando o trabalho de outras pessoas e aí daí você voltando para o seu e tentando incorporar certas coisas. No começo, e isso eu falo muito para os estudantes, assim, no começo pode ser que você se sinta imitando muitas soluções. E é normal. Quantas soluções eu não imitei do Frutiger? Né? O cara fez a Frutiger, que é uma das fontes mais legíveis de sinalização. Várias das soluções, eu olhei para a Frutiger, eu olhei para outras, eu olhei para o Universo, e aí você vai incorporando um pouquinho delas para você. Se você não, de fato, copiar e colar o vetor, né, é fato que mesmo você tentando desenhar uma Frutiger, ela vai sair totalmente com a sua mão, com o seu olhar. E isso já é positivo. Então, é isso. Acho que minhas palavras de coragem são essas. Assim. Agora você tem mais tempo, você não precisa se amarrar, né, numa entrega.
você tem possíveis projetos na mão que, de repente, aonde você pode usar essa fonte. Então, é legal esse movimento também, né, de usar versus fazer. Eu acho que os dois andam bastante juntos. Sempre que eu estou desenhando alguma coisa, eu mando para alguém para, faz alguma coisa com isso, o que você acha? Porque o usar vai me tirar também dessa zona de conforto do fazer, onde eu estou olhando para ela, estou achando ela linda, né? Mas tem uma hora que o designer vai olhar e vai falar, ih, isso aqui está meio estranho, será que dá para ser diferente, sabe? Então é isso. Eu acho muito importante, agradeço muito todo o feedback. Eu acho que um problema assim, para quem está começando também é ficar naquela coisa de, nossa, não estou conseguindo deixar igual daquela pessoa ali que você admira, né? Mas é entender também que está começando, é assim mesmo. E referência sempre, eu acho que é muito importante também. É algo que desde o começo da faculdade todos os professores falaram, gente, referência, criar repertório. E né, agora eu estou para começar o TCC e quero fazer assim na área de tipografia também, então quem sabe eu levo, né, isso para o TCC, para ter também um propósito, né? Que é como você falou, às vezes a gente fazer por fazer, fica, não vou fazer, mas tendo um propósito também, ter algo ali para a gente conseguir aplicar, eu acho que ajuda a ter um gás e ter uma motivação. Então, é Total. isso. Vou Maravilha, seguindo Júlia. Pô, assim. Pode falar. não, beleza. Pô, é isso, perfeito. Assim, e eu posso te afirmar com todas as letras de que esse olhar e tentar chegar, né, naquela referência que você tem, que você admira e tal, isso não muda nada. Eu continuo tentando fazer a mesma coisa desde que eu sou iniciante. A diferença é que você começa a criar o seu próprio repertório, né? E começa a ter um output que você começa a falar, agora tem alguma coisa aqui que né, que eu estou satisfeito, que eu consigo olhar para os dois aqui, referência e referida, né? E tipo falar, não, agora está começando a chegar lá. E o mais frustrante de fonte, só para deixar o recado final para quem está assistindo, porque você já claramente entendeu isso, ó, é que é um processo mesmo, é uma coisa que demora tempo e que é frustrante no começo, mas que aos pouquinhos e indo modularmente, né? Tipo assim, letra, palavrinha, frase, parágrafo, até o momento que você vai conseguir entender ritmo, né, das letras e tal, espacejamento, essas coisas todas. Começar pequeno, pouca ambição, assim, apesar de parecer contraproducente, é muita ambição de futuro, mas pouca ambição daquele momento. Eu quero desenhar um A bem feito. Agora vamos botar um B aqui do lado, um H aqui do lado, e vamos ver no que dá, e vamos trabalhar ele, né? Mas é isso, perfeito o que você falou. De novo, cara, obrigado pela tua participação, parabéns pelo teu trabalho, quero ver como é que ele evolui, vai ser bacana te acompanhar, já estou te seguindo lá no Behance. Obrigado. Eu que agradeço, eu fico muito feliz pela oportunidade. Como eu falei, né, quando eu fiz o trabalho sobre a Flora, ela falou muito de você, e poder estar aqui agora é assim, um privilégio muito grande, fico feliz. E espero que eu consiga desenvolver a Aurora melhor e conseguir engatinhar aí aos poucos, seguindo nesse caminho. Muito obrigada. Combinadíssimo, Júlia. Aguardamos cenas dos próximos capítulos. Pode deixar. Boa. Esse foi mais um TypeScript Crew, feito com Rodrigo Sayane, um projeto do Juan Villanueva, e hoje com a especialíssima Júlia Navarro. Muito obrigado. Daqui a pouco ele vai para o ar. Vamos com tudo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, gente.